Olá, amigos. Estamos aqui mais uma vez hoje no podcast conhecido como Podcast da Verdade. Da Verdade porque aqui toda a nossa conversa é presidida pela autenticidade, né? Pela prova existente de tudo que nós vamos falar. Aqui não há oportunidade para narrativa, para mentira, para invenções. Por isso, você que vai tomar conhecimento, fica à vontade. Se for citado, vem aqui, você terá a oportunidade de desdizer tudo aquilo que nós vamos falar. Hoje eu estou tendo aqui a alegria e a honra de receber aqui o presidente da Câmara Municipal de Rio das Ostras, conhecido como Maurício Braga Mesquita, mais conhecido como Maurício BM, né? Presidente, boa tarde. Boa tarde, doutor Rangel. Para mim é uma honra poder estar participando desse podcast, né? Sempre falando a verdade. Eu procuro, em todos os podcasts, também me colocar à disposição de quem que naquele momento eu acabo citando e tenha alguma dúvida, né, do que eu falei, me coloco à disposição para apresentar tudo o que eu estou falando, porque a verdade sempre é importante. Prevalece. É isso aí. Maurício, o que me motivou a trazê-lo aqui é que você sabe, né, nós estamos juntos aí nessa campanha, o partido que eu presido hoje aqui no município novo, né, está apoiando a sua pré-candidatura, mas nós temos uma coisa diferente de todas as candidaturas que estão aí, porque acima da nossa candidatura, da nossa pretensão, está o interesse do povo, né? Nós sempre estaremos juntos quando estivermos caminhando em favor do povo. E eu tenho certeza e espero que assim seja, mas isso nos dá uma coisa importante, né? É a nossa independência, a sua independência e a nossa independência. Nós temos o dever de apoiar você e você tem um dever depois de prestar um bom serviço para a população, que é a única coisa que nos move. E por isso eu sempre quero que as pessoas saibam da verdade. Há uma coisa que hoje se fala de manhã, de tarde e depois na noite, né? É a questão do esgoto em Rio das Ostras, que está sendo cobrado um absurdo. E eu confesso para você que eu participei ativamente, inclusive, do contrato da PPP, lá antigo, né? Mas hoje nós estamos com 14 anos que eu deixei o município, são muitas coisas na minha cabeça, algumas eu me lembro e outras não. E eu percebo claramente que você conhece esse tema profundamente hoje e é dos mais qualificados. E eu trouxe por quê? Eu assisti esses dias um vídeo de um cidadão chamado Léo da Comunidade, né, em que ele dizia que o prefeito Marcelino é o maior culpado por tudo isso e, naturalmente, me parece, pela conversa dele, pela exposição dele, né, ele apoia o outro candidato a prefeito, o ex-vereador e ex-prefeito Carlos Augusto, e lá, naturalmente, sempre acontece nessas conversas o de sempre, né? Você é o candidato do Marcelino, né? Porque não existe poucas coisas para opor a você, eu até diria mais, não existe nada para opor, né? Você é um rapaz, um garoto, me desculpe a ousadia, né? Aí novo, né? Com 3 anos apenas de mandato, com uma ficha absolutamente imaculada, né? Você trouxe para mim toda a esperança de uma nova Rio das Ostras. E como a oposição não tem nada de falar, liga você ao prefeito Marcelino, você imagina se eu fosse ligar aqui hoje, por exemplo, né, o prefeito Carlos Augusto a Sérgio Cabral, né, se eu fosse ter essa leviandade. E eu não vou fazer, porque eu sei que eles são amigos, são conhecidos, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Eu nunca vi nada que eu pudesse me levar à minha cabeça a tentar ligar aqui, Carlos Augusto, as coisas ruins que Cabral fez. Né? É a mesma coisa, as pessoas ficam ligando, porque Marcelino realmente não tem feito um bom governo, você me desculpa, eu sei que você se elegeu com ele, naturalmente com todas as expectativas que a gente, e no caminho, às vezes, as coisas caminham de forma diferente do que a gente pretende. Né? Então, eu queria perguntar a você o seguinte, o que há de verdade e o que há de mentira nessas acusações? Porque, por exemplo, né, naturalmente, o autor lá da sessão do contrato foi o município representado pelo Marcelino. Sim. Ele deveria saber o que estava fazendo. Né? E se cometeu erro, tem que ser censurado por isso. Né? Porque quem não quer ser censurado não se mete na vida pública, fica em casa. Agora, o que eu gostaria que você deixasse aqui para o nosso público, a verdade. Inclusive, tem gente que questiona aquela representação que você fez lá no Ministério Público. Eu vi, está lá, autenticado, tudo direitinho, as pessoas chegam a ponto de dizer que você fez ali uma cena, né? Como se fosse um filme, uma narrativa. Conta para a gente, Maurício, por favor, o porquê e até você aqui acabou de me falar em off, né? Algumas coisas que você acha que a cobrança é indevida. Mas eu gostaria que você falasse tudo. Como é que aconteceu essa sessão e o que tem de verdade e o que tem de errado?
Doutor Rangel, vários pontos, né, que nós temos que abordar. O principal deles é que realmente eu tenho uma ficha limpa, eu sou ficha limpa, né? E com 3 anos na Câmara Municipal e como presidente da Câmara continua limpa sem um arranhão, né? Sim. E já tem, por mais que sejam 3 anos e meio, já é uma história que se começa. Com certeza. Né? E esse rapaz aí, esqueci o nome dele. Léo Comunidade. Eu até... Me mandaram um vídeo desse rapaz, para mim ele é tão insignificante, doutor, que eu nem quis tocar achou que não devia, né? essa resposta para frente, né? Respondi às pessoas que estavam próximas de mim, igual o senhor, que eu tenho sim que prestar esses esclarecimentos. Como cidadão. Né? Como o senhor mesmo mencionou o Partido Novo, qual o senhor preside, hoje declarou apoio à minha pré-candidatura, então é obrigação minha, né, prestar conta para as pessoas que estão ali e para a população, quando as pessoas bem intencionadas. Né? E esse cidadão, a gente vê que uma pessoa não tem uma boa intenção. São críticas direcionadas, são críticas infundadas. Né? Então, para mim, na política de Rio das Ostras, é uma pessoa que está tentando aí o seu espaço, mas já começou de maneira errada, porque para você abordar um tema, você tem que estudar esse tema. Você tem que ter propriedade no que vai falar. Tá? E enquanto a gestão do prefeito Marcelino, quem me acompanha na Câmara Municipal, eu sou um dos mais críticos, cobrando quando está errado, estando ali, dando apoio quando precisa da Câmara Municipal para poder fazer algo em prol da população. Então, a minha imparcialidade sempre existiu, inclusive em CPIs abertas, né? Eu fui o primeiro presidente que agravei uma decisão judicial, consegui derrubar uma liminar contra o prefeito, que impedia, né, a continuidade da CPI na Câmara Municipal. E essa CPI, essa CPI era contra o prefeito. Exatamente. E aí o prefeito conseguiu eliminar, suspendendo o andamento processual. Exatamente. E o senhor agravou e o processo continuou. Positivo. E aí, me desculpa, já antecipando, chegou ao fim esse processo? Chegou ao fim. Tá? Inclusive com o pré-candidato, meu adversário, o ex-vereador Carlos Augusto, votando a favor do arquivamento. Processo, inclusive, né? Também, quem tiver dúvida disso, eu tenho a ata para poder apresentar a ata da sessão. Né? Então, eu não estou ali para perseguir. Mostra a sua isenção. Né? O senhor deu andamento num processo contra o Marcelino, que ele poderia vir a perder o mandato, né? E foi arquivado com voto, inclusive, talvez, daqueles que fizessem oposição ao Marcelino. Né? E se for analisar os votos, né, a justificativa do voto, porque a justificativa ela tem que ser bem feita, ainda mais numa CPI, quando você vai arquivar uma CPI depois de você agravar, e eu fui de acordo com a nova lei de probidade administrativa, que tem que comprovar o dolo do gestor. E ali, quem cometeu o erro, que foi levantado pela comissão, não foi o prefeito, e sim, né, terceiros que administravam o contrato. E com isso, tá, me motivou a votar pelo arquivamento, porque eu voto de acordo com a lei. Com certeza. Eu não posso ser inconsequente, sendo presidente da Câmara, votar politicamente, e amanhã um prefeito, um vereador, né, que saiu, foi cassado, ele consegue eliminar, volta. Qual a credibilidade política que a Casa Legislativa tem? Nenhuma. Então, eu, enquanto presidente, eu tenho que prezar a credibilidade da casa. E quanto a esse contrato, né, não só o contrato da PPP, que eu sempre afirmo, para mim foi a maior covardia, tá, com o município de Rio das Ostras, pelas condições que foram feitas. Né, e essa semana eu fiz um vídeo narrando os fatos da PPP, como também questionei o contrato da SEDAI. Tá? E depois questionei o contrato que o Marcelino fez com a Rio Mais. Né? Então as pessoas falam, poxa, Maurício é conivente, Maurício é continuação, as pessoas falam isso, né? Mas eu estou aqui, doutor, desafiando, né, esse cidadão pedir ao pré-candidato dele uma representação dessa cobrança. Se eles falam que foi feito de maneira errônea, por que eles também não representaram? Inclusive, numa live que eu fiz, eu falei que não é o momento de briga política. Se nós queremos, o nosso objetivo é ajudar a população, no que estiver, né, ao nosso alcance de maneira lícita, vamos trabalhar junto. Porque eu fiz a representação e provei para o senhor e para todo mundo que me pediu. Agora, eu não vi nenhuma representação da parte da oposição. O senhor não viu lá nenhuma representação? Não. Por exemplo,
vereador Marcial, com quem até, em razão de ser um crítico ácido, né, do governo Marcelino, recebi até bastante a abertura minha aqui. Talvez foi o único vereador que eu sempre trouxe, porque eu sempre achei ele um crítico veemente das coisas que estavam erradas. Segundo ele, muitas coisas eu até entendia que tinha razão. Mas ele não fez nenhuma representação nesse caso? Quando eu falo oposição, doutor, ali eu, presidente da Câmara, eu acionei e ainda coloquei como Câmara Municipal. Então, eu sou representante da Câmara Municipal. Sim. Ali, eu tomei a iniciativa em prol da nossa Câmara Municipal, como estou agora fazendo, como eu falei para o senhor, uma ação popular. E também vamos fazer uma representação, tentar um embargo através da Câmara e convidei todos os vereadores a assinarem. Tá? Quando eu falo isso, eu falo do pré-candidato, porque o pré-candidato está sempre questionando, que é o pré-candidato, o ex-vereador Carlos Augusto. Né? Então, eu creio que ele não tem a coragem de fazer uma representação contra essas empresas. De repente é porque o histórico político que ele tem na cidade, né, com esses ex-governadores, esses ex-deputados, enfim, né, faz com que essa proximidade não faça com que ele tome essa providência. Mas espero que não seja isso, porque se for dessa maneira, né, por apadrinhamento, por amizade, está indo em contramão do que a gente preza, que é defender a população. Tá? Então, eu, independente de Marcelino assinar, de Secretaria de Obra, do ser conhecido ou não, chega a denúncia, requerimento, comissão de obras. Nunca assinei nenhuma e nem arquivei nenhuma denúncia que chegou na Câmara Municipal. Para prezar a imparcialidade, eu mando para a comissão e a comissão analisa. Tá? Então, na SEDAI eu fiz isso. Agora, quando eu entendi que o contrato também não foi o contrato correto, e eu fui o primeiro na Câmara Municipal a falar desse contrato, inclusive fiz uma reunião com a presidência do SAAI, eu tenho essa reunião gravada na Câmara Municipal, da minha preocupação dessa empresa também pegar a outorga do esgoto. Né? E, na ocasião, me informaram que o esgoto não estava contemplado no contrato. Tá? Então, quando nós soubemos, né, que tinha possibilidade da empresa entrar e cobrar, eu fui fazer a representação. Eu fiz o meu papel de vereador. Tá? Então, quanto essas pessoas falarem que acontece ou não acontece. E outra coisa, doutor Rangel, o contrato assinado da PPP, ex-projeto Reviver, pelo ex-prefeito Carlos Augusto, que custou 250 milhões de reais inicialmente. Hoje o município já pagou 1.300 e tem a possibilidade de pagar mais 1.700, tá? Esse contrato ele não foi executado de maneira correta. Tá? Nós temos problemas de alagamento. E ele rezava que após o fim do pagamento, em maio de 2024, a cobrança seria efetuada à população. Porque então nesse valor que se pagava a BRK ou a Odebrecht antiga, né? Porque agora eles, como se diz, pintaram o pavão, enfeitaram o pavão, mudou para a BRK. Então, naquela prestação que se pagava, eu me lembro na minha época, eu acho que era 4 ou 5 milhões por mês, lá em 2007, ali estava embutido também a questão do esgoto. 5 milhões e 400. 5 milhões e 400. Então, naquela época, ali estava embutido o esgoto. Sim. Por isso que não se cobrava da população. Até findar o contrato. E após o fim do contrato, que seria repassada a cobrança para a empresa que assumisse o tratamento de esgoto. Né? Então, era como se fosse um subsídio do município em relação ao tratamento do esgoto. Tá? Mas por que Maurício, se você fala que essa cobrança estava prevista em contrato, por que você está questionando? Por vários motivos. Tá? Inicialmente, a gente tinha um entendimento que esse contrato ele não poderia ser assinado se não passasse pela Câmara Municipal. Eu até discuti isso com o senhor. Né? E eu estava ali, porque o artigo 140 da Lei Orgânica Municipal... fala sobre isso. Ele fala sobre isso. Né? Então, só que o novo marco de saneamento básico já dá autorização aos prefeitos de fazer concessão, né, nos elementos de saneamento básico sem a prévia autorização da Câmara Municipal. Então, uma lei federal vai sempre sobrepor uma lei municipal. Mas por que eu dei a entrada? Porque eu entendo que o serviço não está sendo prestado. E não vem sendo prestado desde que essa obra foi inaugurada. Porque toda vez que chove, doutor Rangel, quem mora na cidade praiana, até no Marileia, todos os bairros, toda vez que chove, a empresa desliga as elevatórias e o esgoto começa a transbordar na rua. Crime ambiental. Eu fiz um vídeo sobre isso lá no Marileia 2 anos atrás, fiz um vídeo ano passado e fiz um vídeo semana passada.
não estava chovendo, esgoto a céu aberto, a população ali varrendo aquela água suja, Sim. né, tendo contato direto com o esgoto. Sim. E eu fiz uma representação. No dia seguinte, a empresa foi lá e resolveu aquele Sim. serviço. Mas ela não resolveu. Foi lá com o caminhão, Sim. falando que foi... Mentira, né? porque a elevatória estava desligada. Então, foi lá só para falar que o caminhão que estava entupido, para não falar que estava desligado, porque isso é crime ambiental. Sim. Então, é uma desculpa para a representação que aquele ali, porque ele estava entupido e eles não conseguiam tratar. Sim. Mas, se o serviço não é prestado de maneira correta, não tem que ter cobrança. Sim, sim. Né? Sim. Então, é isso que eu estou brigando. Sim. Já temos jurisprudências de outros municípios. Sim. Eu passo para o senhor, né? Já estamos com a ação pronta para poder pedir a suspensão desses pagamentos. Sim. Tá? E o que for preciso. Tá? Se tiver que abrir CPI, eu abro como abri outra vez. O que for preciso, doutor, eu vou fazer para tentar ajudar a população. Sim. Se vai afetar A, se vai afetar B, para mim não interessa. E agora, aqui conversando em off consigo, porque é aquele tal problema, né? É cada macaco no seu galho, né? O senhor é projetista, conhece projeto à vontade, tem 18 ou 20 anos lá de serviço. 21. 21, né? Prestado ao município. É especialista no tema, né? E uma coisa que não tinha passado da minha cabeça, muita coisa, eu achei fundamental, né? Porque ao permitir que o senhor construísse, tendo na sua casa lá uma fossa ou sumidouro, foi feito um contrato administrativo, que é esse contrato que aprovou o seu projeto. Exatamente. Né? Não pode agora o município, se essa fossa ou sumidouro está funcionando, não é, querer cobrar que o senhor ligue, faça a ligação. R$3.000, né? R$3.000 a rede de esgoto, se lá atrás já foi firmado esse pacto. Né? Positivo. Então, na verdade, pelo que eu percebo, a Rio Mais hoje tinha que prospectar em toda a Rio das Ostras aqueles lugares em que o esgoto particular, a rede particular, a fossa, não está funcionando, e aí sim obrigar que fizesse a ligação, e não de forma genérica cobrar toda a população. Não é isso ou estou errado? Não, positivo, é o meu entendimento também. Nós vamos analisar as questões ambientais. Sim. Né? Mas o cidadão que não tem condição? Sim. Não, eu tive conversando com o CEO da Rio Mais, né, o Christian, né, e ele me disse o seguinte, que não será cobrado da população miserável, que fazem parte daqueles programas sociais do governo federal. Não será cobrado, eles têm a tarifa social. Sim. Que a tarifa social hoje fica em torno de R$30. Sim. R$30 para uma pessoa em estado de vulnerabilidade. Sim. É dinheiro. Com certeza. Entendeu? Então, com certeza. Não será cobrado... Sim, no seu todo. Exatamente. Né? Mas, se for olhar sobre o aspecto proporcional, é caríssimo. A proporcionalidade, é caríssimo, isso. Né? Então, de toda sorte, contrariando aí tudo que esse rapaz falou, aí o Léo Comunidade, e outras, o que mais se fala hoje é isso, e sempre lhe imputando a responsabilidade. O senhor hoje se opõe à questão da cobrança por não estar prestando um serviço com qualidade e está tomando medidas para isso. Ô, doutor Rangel, eu sempre critiquei a assinatura do contrato, né, em 2011 da SEDAI. A gente já debateu muito sobre isso. Sempre critiquei a assinatura do contrato que foi feito, os moldes que foi feito com a Rio Mais Saneamento, tanto que eu posso aí desafiar qualquer um político da cidade a apresentar mais denúncia contra eles do que eu. Não, na verdade é o seguinte, né? Eu vou fazer, inclusive, um podcast futuramente, porque aquele contrato com a SEDAI que era um escândalo, né? Inclusive, eu estava saindo do governo, foi em 2010, eu me lembro, chegou lá no meu gabinete um rapaz empertigado, com aqueles ternos caros, né, de advogado bem remunerado, e eles vêm para cá, não, o cara ia da roça e tudo, e falou, olha, eu vim aqui, doutor, para assinar aqui um contrato com o senhor, assinar um contrato e tudo, e eu virei para ele e falei, por favor, gentileza, assente-se, né, e me deixa eu olhar aqui o contrato e tudo. Quando eu olhei o contrato, era uma barbaridade tão grande, presidente, que eu disse para ele, olha, doutor, eu sinto muito, mas aqui com o meu apoio jurídico, o senhor não vai obter essa concessão aí, porque não tem como eu fazer isso, né? E eu falei para ele, vou levar a apreciação do prefeito e tudo. Fui lá e expliquei para o Carlos Augusto. Ele falou para deixar lá e tal, que depois ia ver isso. Eu saí do governo. Naquela época, eu me lembro que a prorrogação era por 30 anos.
como é que eu ia concordar, além dos termos leoninos, né? Ou seja, um contrato só para o lado da SEDAI e para o lado do município nada, né? Fazer uma prorrogação, porque o que eu pergunto... Era por quantos anos que eles ofereceram? 30 anos, né? E agora foi por 50, né? Depois eles fizeram por 50 Depois anos. que eu saí, foi por 50. Pioraram a situação, né? Mas o que eu indago é o seguinte, como é que o senhor vai contratar uma empresa que não lhe serve, vai recontratar uma empresa que nunca lhe serviu, que não se tem conhecimento, que eu sempre, quando falo na SEDAI, eu digo, você já ouviu falar bem da SEDAI? Em qualquer município dessa região, ninguém falava bem da SEDAI. E aí é o seguinte, eu vou recontratar essa empresa que nunca serviu por 30 e por 50 anos. Não tinha sentido isso, eu não entendi o que é que houve para fazer esse contrato. Eu vou fazer duas perguntas, né? Para mim, o tempo do contrato, Sim. ele até poderia ser indiferente. Sim. Desde que o município tivesse poder de fiscalizar. Sim. Não, e o serviço fosse de qualidade. Porque quando você tem o poder de fiscalizar, né, e o serviço não é de qualidade, você rescinde o contrato. Sim, Só que o que acontece? O contrato, a minha maior revolta, tanto na época da SEDAI como da Rio Mais, é que na SEDAI quem fiscalizava era a Secretaria de Obras do Estado. E a SEDAI é a companhia da onde? Do Estado, pô. Então, fiscalização zero. Entrega a Aí agora vem a Rio Mais com a fiscalização da Genersa. Certo. Será que a Genersa já pisou em Rio das Ostras para poder fazer uma fiscalização, ver se estão cumprindo o plano de metas? Com certeza, claro que não. Então, claro enquanto o município não tiver uma agência reguladora, e foi um dos pontos que eu olhei no contrato assinado agora, né, que no contrato, pelo menos tem lá o contrato dizendo que existe a possibilidade da criação de uma agência reguladora municipal. para poder fiscalizar. Porque aí sim, né, o município terá poderes em relação... Inclusive, rescindir o contrato se não estiver cumprindo, né? Exatamente. Então, quando eu critiquei, eu falei isso em sessão plenária, está nas minhas redes sociais, que para mim erraram na assinatura, mas era prerrogativa do prefeito, como o senhor bem falou. Então, lá atrás, o ex-prefeito Carlos Augusto queria assinar um contrato onde dava plenos poderes de fiscalização ao Estado, né, para fiscalizar ele mesmo. Para mim, era prerrogativa dele, a Câmara nem podia fazer nada. Mas aí aconteceu o que aconteceu. E agora é a mesma coisa. Se o Marcelino ele assinou um contrato dando essa autorização, ele já tinha essa autorização prévia, a Câmara Municipal não tem o que fazer, a não ser denunciar quando achar que foi feito de maneira errada, é o que a gente está fazendo. Eu queria lhe fazer uma pergunta aqui, porque eu gosto muito da verdade, das coisas bem claras, bem cristalinas, né? Eu sempre dei muito apoio aqui, talvez da Câmara, eu diria até o único, que tinha uma maior liberdade comigo, e o microfone da rádio, no meu programa, estava sempre aberto para ele, porque era um crítico veemente, o Maciel, né? E eu me lembro que esse Léo Comunidade, inclusive, traz um vídeo do Maciel, da sessão, fazendo uma acusação gravíssima ao Marcelino, e o Maciel reconheceu lá, não, ainda teve uma dívida de 1 bilhão, né? Sim. Aí eu pergunto, eu estou afastado, e também nunca me passou na cabeça indagar do Maciel isso. O senhor, como presidente da Câmara, sabe se em algum tempo desse o Maciel, por exemplo, fez alguma denúncia contra a PPP? Não sei informar. Não sei informar o senhor. Né? Mas realmente, tá, essa dívida hoje, ela, quando a gente fala 1 bi 717, é bom a gente esclarecer para a população, tá, que realmente hoje a dívida que eles acusam é de 1 bi, mas para pagar à vista. Pagar à vista, sim. O município hoje não tem condições de pagar uma dívida dessa à vista, porque corresponde a um orçamento. Um orçamento. Tá? Agora, se não for pago 1 bi, seriam mais, salvo engano, 20 anos de prestações, que corresponderia a 1 bi 717. Então, para mim, a dívida não é 1 bi. Para mim, a dívida é 1 bi 717, porque o município não... Quer dizer, a dívida não, o que eles alegam ter. Porque isso aí vai ter uma briga judicial muito grande em relação a isso. Mas o meu medo, o doutor Rangel, a gente sabe como é que está a política nacional hoje, né? É uma liminar... Né, favorecendo a empresa, e isso aí... O senhor há pouco me falou aí que teve uma tomada de 10 milhões semana passada? Exatamente. Sexta-feira retrasada. Tá? O município foi sequestrado, né, em 10 milhões de reais, referente a 2 parcelas. E que era realmente a caução. Na verdade, eles alegaram que era parcela de
Abril e maio. Sim. Só que o contrato terminou no final de abril. Então, a de maio, teoricamente... Não existe mais. Ou seja, a empresa já conseguiu uma decisão para que o município continue pagando. Sim. Né? Porque se não paga, ela consegue uma decisão. Então, isso aí, doutor Rangel, a gente tem que fazer conta e mostrar para a população fazer as contas. Essa dívida da PPP, tá? 6 milhões Ao mensais correspondem a 72 milhões anualmente. Sim. Isso aí daria para a população ter todo ano, a população deixa de ter, no mínimo, 12 escolas. E cada uma delas atendendo cerca de 1.500 alunos. No mínimo, tá? 72 milhões daria para a gente construir aí praticamente 15 postos de saúde. 15 postos de saúde. É mesmo? O senhor acha que esse dinheiro aí é o suficiente? Exatamente. Você pega 72 milhões e divide por 15. Por 15 hoje vai dar aí 5, mais ou menos, né? Então, nós temos aí construir. Nós temos aí 72 milhões que a gente poderia construir um hospital por ano. E vamos amargar isso, né? O pior não é isso, né? Muitas vezes o morador não pensa e tudo, né? Porque, por exemplo, eu na minha idade, eu já estou indo embora, né? O senhor fica aqui mais uns 50, vai. Mas o problema é os seus filhos que vão ficar aí pagando essa conta, né? Exatamente. Os filhos dos moradores de Rio das Ostras é que vão pagar essa conta durante muito, muito tempo. As pessoas não pensam, falam muito com o coração, confundem política com amizade. O senhor sabe que o brasileiro começou a abrir os olhos, mas ainda tem muita remela ainda, precisa ficar mais esperto. Exatamente, né? Doutor. Nas minhas reuniões eu faço muito uma analogia. Sim. Né? A dor do cidadão é a dor atual. Sim. E não só na parte política, mas na nossa vida mesmo. Sim. A gente está com uma dor de dente, aquela dor está ali, é a pior dor do mundo, é a pior dor do mundo. Aí a dor de dente passa, Sim. depois de uma semana vem a dor de ouvido. Que é a pior Nunca do mundo. senti uma dor de ouvido igual a essa. Só que esqueceram da dor de dente. Entendeu? Verdade. Então, infelizmente, a população ela vê o hoje. O hoje. Ela não vê o amanhã e não pensa no passado. Tá? E, inclusive, né, como eu falei, hoje nós temos um problema muito sério na saúde do município. Sim. Hoje nós temos um problema muito sério com falta de vagas nas escolas e nas creches. Nós temos um problema muito sério com vagas de auxiliares educacionais para auxiliar os professores, no caso de crianças com deficiência. Sim, não, isso aí, inclusive, é um caso hoje, tema diário. Então, né? Até porque, em razão dessas mudanças, né? Antigamente uma criança era nervosa e tudo, isso tinha que como próprio da idade. Sim. E com o passar do tempo foi descobrindo que isso aí são doenças neurológicas. Verdade. Inclusive, eu tenho em casa, lá o meu netinho é atípico, né? Sim. Como se diz, é um autista também, né? E hoje, e nas escolas, nenhuma dessas escolas tem esses assistentes que são fundamentais, né? Porque é difícil, tem que ter preparo para lidar com uma criança dessa, o senhor sabe, né? Exatamente, doutor. Então, tem vários problemas que nós temos hoje que foi a falta de planejamento do passado. Sim. Por que gestões não planejaram, né, que a cidade de Rio das Ostras hoje teria 156 mil habitantes? Sim. Né, ou previsionaram, e o hospital municipal hoje não atenderia essa população? Sim, com certeza. Porque essas gestões não pensaram que depois de 20 anos, os nossos postos de saúde teriam uma estrutura reduzida que também não daria para atender a nossa população, inclusive não consegue colocar mais médicos porque você não tem salas e espaço físico suficiente para isso. É o crescimento sem planejamento. Então, a política imediatista, igual o senhor falou, pensando hoje, foi a política que foi sempre implementada em Rio das Ostras. Mas a inconsequência, para mim, é você não pensar nos seus filhos, nos seus netos. Se você não tem amor pelos seus filhos, pelos seus netos, pelos seus bisnetos, você não vai ter amor pela população. Com certeza. Falo muito isso. Entendeu? Então, quando eu falo de planejamento, de trabalhar com as pessoas técnicas, né, você pega o meu gabinete na Câmara Municipal, todos eles são técnicos. Sim. E não... Todos eles são técnicos. Então, cada um dentro das suas atribuições, especialidade, né, da sua especialidade, no meu gabinete da presidência, todos eles são técnicos. Sim, não está lá o Entendeu? amigo, né, o filho do amigo, o empreguinho de como se diz,
composições, né? E a gente precisa fazer com que isso aconteça também na máquina pública. Não tenha dúvida. Entendeu? Aliás, deixo aqui de público, né? O senhor já falou conosco, nós temos essa esperança, que seus assessores serão absolutamente técnicos, pessoas descomprometidas com política, vão lá para trabalhar, para servir a população, né? Exatamente, doutor. E a cidade de Redenção já teve um orçamento gigantesco. Sim. Né? Nós temos um orçamento hoje razoável, tá? Mas eu vou passar para a população, doutor Rangel, até para quem vê, né? O orçamento do Rio das Ostras hoje é previsionado para 1.142 bilhões de reais, a previsão. Né? Ano passado a previsão foi 1.093 bilhões, mas caiu para 980 milhões. Sim. Então vou fazer uma conta muito fácil para a população entender. Tá? Hoje o município ele paga quase 550 milhões de reais com folha de pagamento. O que é um absurdo, então, né? O que é um absurdo. Nós já pegamos aí praticamente 55% do orçamento. Comprometido. Exatamente. O município, ele paga, né, ele tem que deixar reservado 40% para saúde e educação. De fato, se vai ser efetivado, a gente não sabe porque existem os trâmites processuais. Sim. Mas a reserva ela tem que existir. Sim. Então, nós temos aí mais 400 milhões de reais. E aí sobrou o quê? Sobrou o quê de investimento para a população? Nada. Zero. Aí nós temos que pagar a PPP. Sim, temos que mais pagar 72 milhões de reais. Aí nós temos que pagar o contrato de manutenção da cidade. Mas eu ficaria feliz, né, que esse podcast vá longe, para que as pessoas possam raciocinar com isso. Porque as pessoas, infelizmente, ainda votam muito com o coração, com a questão da amizade, com a questão de dívidas do passado. E voto não pode ser feito dessa maneira. Voto é coisa muito séria, a nossa vida, a vida da nossa família e do nosso país. Eu, inclusive, o senhor vai sair, eu vou continuar aqui tocando sobre isso num outro programa que eu vou fazer. Mas é esse o trabalho que eu faço e vou fazer até quando morrer. O que nós esperamos do seu governo, vereador, é um governo exatamente eficiente e, acima de tudo, racional no gasto, né? A gente pretende, nós defendemos, o senhor sabe, nós da direita defendemos um Estado mínimo, forte, muito forte no mínimo. Ô, doutor Angel, pequeno, eu fui o presidente da Câmara Municipal, né? Tem 2 anos e, na verdade, eu não findei esse ano ainda, mas tem 2 anos e 4 meses de orçamentos fechados. Eu fui o presidente que mais devolvi dinheiro aos cofres públicos. Isso é importante, as pessoas precisam saber disso. Desses 2 anos e 4 meses, tá, nós retornamos aos cofres públicos 7 milhões e 600 mil reais. Excelente, isso aí nunca... Nós pagamos uma prestação da PPP. Da PPP. E a Câmara Municipal, né, aportou, na ocasião, para o Executivo, o orçamento para poder pagar aquele auxílio para as vítimas dos alagamentos, né, de 2022, e as maiores vítimas foram na área da PPP. Sim. Então, olha só, a gente pagando um absurdo da prestação e a população sofrendo, porque a população acreditava que de fato que aquilo ali ia acabar com o problema. Então, esse ano, a nossa previsão, eu já abri mão do superávit do município de 1 milhão da Câmara Municipal de 1 milhão de reais. E a previsão de devolver mais 4 milhões. Então, é gestão. Sim, com certeza. Entendeu? Com e certeza. É enxugar os gastos e fazer da maneira correta. E também, junto disso, doutor Rangel, eu reformei a Câmara toda. Eu troquei a plenária que nunca tinha sido trocada. Eu coloquei ar-condicionado em todos os gabinetes. Né? Eu coloquei ar-condicionado na recepção, porque o cidadão, quando ia na Câmara Municipal, na recepção, conversar com algum vereador, levar alguma reclamação, a população ficava lá num calor infernal, ainda mais no período de verão, ali na Câmara esperando 2, 3 horas, só Deus sabe como. Hoje não, nós temos que dar qualidade de vida para a população. Eu abri a porta da Câmara Municipal para a população, né, para a população utilizar aquele espaço, porque aquele espaço não é meu, aquele espaço não é dos vereadores, nós estamos ali de passagem, nós não somos vereadores, nós estamos vereadores. Né? Então, é muito importante que a população participe das sessões. Aí eu escuto muitas pessoas, mas a Câmara agora colocou a sessão para de tarde, fica impossível da gente participar. Outro recado que eu queria deixar para todos, doutor Rangel, não é impossível. Primeiro, segundo o regimento da casa, tá, não pode existir manifestação nem a favor e nem contra o que está sendo debatido. Ou seja, a população não tem o poder de alterar qualquer votação que tem ali. Tá? Todas as sessões são gravadas e ficam à disposição
do cidadão no canal da Câmara Municipal do YouTube. E então, se eu chegar mais tarde do trabalho, basta que eu vá lá e eu assisto toda a sessão. Toda a sessão. Sim. Né? Se o senhor achar que alguma coisa ali vai trazer, né, algum problema, prejuízo para a população, o cidadão ele tem direito de ir na Câmara Municipal protocolar. Tem lá a questão da tribuna, né? Exatamente, rever. E vou mais além, tá? A Câmara ela tem comissões. Sim. E todas as vezes que as comissões me solicitaram para marcar uma extraordinária e fazer a sessão à noite, onde o assunto atingia mesmo direto a população, precisava da participação popular para ver o que estava sendo debatido, eu marquei extraordinária. O PCCV da Guarda, a votação foi feita à noite. Sim. A reunião pública com a Rio Mais Saneamento foi feita à noite. Sim. Tá? A audiência pública de segurança foi feita à noite. Sim. Então, nada impede que esse assunto seja debatido. Agora, projetos de leis, né, que a gente discute diariamente, não teria por que estar à noite. Por quê? Você tem aí gasto extras com funcionários, iluminação pública e o mais importante disso tudo, doutor Gel, segurança. Sim. Como é que o cidadão vai sair com segurança da Câmara Municipal 9 horas da noite, sabendo como é que está a segurança pública na cidade? Sim. Como é que o cidadão vai para casa, sabendo que nós temos dificuldade no transporte? Sim. Então, são ações que não são feitas porque o vereador quer fazer de tarde, não. Não é isso não, entendeu, doutor? Sim. Vereador, eu fico muito feliz, eu acho que a população que tiver, né, porque eu vejo muito isso, né, as pessoas querem ver tudo rápido, né, mas aquele que tiver realmente interesse em saber a questão do saneamento básico em Rio das Ostras, suas palavras foram muito claras, muito cristalinas, e o que eu espero é que as pessoas que venham refutá-las, porque se tiverem argumento sério do documento, venham, né? Mas para com essa mimimi, essa mentirada, essa coisa que chateia, incomoda a gente, porque lidar com a verdade é a melhor coisa do mundo. Quem está errado procura corrigir, tem que ter humildade. Se não está errado, continua a vida e toca, mas nós precisamos fazer crescer essa política, parar com essa politicagem de mentira, porque o que eu percebo muito, vereador, é que existe muito projeto de poder, mas não há projeto de governo. Sim. Não há pessoas ligadas querendo realmente melhorar a cidade. Eu lhe agradeço muito aqui a sua presença, o microfone é seu, para as considerações finais, e eu tenho quase que certeza que o senhor não vai escapar, não, entendeu? Daqui a um mês e meio e tudo, porque não. Se falar contra o seu governo, eu tenho obrigação de defender, e para lhe defender, eu preciso estar sabendo da verdade, porque eu estarei sempre do lado da verdade, e o dia o senhor sabe disso. Sim. Né? Que tiver alguma coisa que eu tenha que lhe criticar, eu vou lhe mostrar o erro, para que o senhor possa mensurar e a gente chegar aí a um ponto comum. Mas não vai passar. Doutor Rangel, se o senhor me permitir, antes das considerações finais, pontuar dois assuntos. Perfeitamente. Né? O primeiro, o político ele tem que estar sempre aberto às críticas. Sim. Né? As críticas que, de fato, não sejam politiqueiras. Sim, sim. Tá? Quem acompanha nas redes sociais, a gente responde os questionamentos. Sim. Até o momento que a gente vê que a população está, de fato, ali exigindo o direito dela. Sim. Não está fazendo politicagem. Sim. E se estiver fazendo politicagem, a gente bloqueia mesmo, não tem jeito. Tá? A gente está ali para poder resolver essa situação. Outra coisa, eu, enquanto ex-vereador, esteve na Câmara Legislativa, né, eu falei em algumas sessões. Hoje, todos os 13 vereadores, tá, podem levantar, questionar, criticar, dentro do respeito, né? Das boas práticas, porque né? nenhum dos 13 vereadores tiveram a caneta na mão. Sim. Então, hoje são vereadores. A função é cobrar, denunciar, fiscalizar. Então, enquanto o ex-vereador, ex-prefeito Carlos Augusto esteve na Câmara, muitas vezes eu falava, mas está aqui cobrando hoje, teve a oportunidade de fazer, e por que não fez? Sim, é verdade. Entendeu? Então, ele estava ali como vereador naquele momento, mas ele já tinha sentado na cadeira. E muitos daqueles problemas que eles estavam questionando foi problema que ele deixou. Inclusive da Vila Olímpica, que nós passamos a situação. 22 milhões de prejuízo. Entendeu? Né? Então, eu falo que hoje, meus pares, quando eu vejo situação e oposição, eles reclamando, eu não estou ali para discutir, defender ninguém ferrenhamente, não. Nós estamos ali, se ele está defendendo um posicionamento dele, nós vivemos num país democrático, se ele está defendendo, mas que faça de forma
né? Sim. Coerente. Coerente. Então, né? Coerente. nunca bati boca com vereador ali, nunca entrei nesse mérito de discussão, Sim. tá? Porque eu entendo que nenhum vereador que está sentado hoje na Câmara, teve a caneta na mão para tentar fazer diferente do que ele está pensando. Sim. A partir do momento que eles tiver a oportunidade e não fizer, a população tá para colocar e Sim. tá para tirar. Inclusive tem uma coisa que pouca gente sabe, né? E o senhor com certeza deve saber, né? Ele informou, até entendo, motivo de orgulho, ele é o vereador que por mais tempo presidiu uma Câmara Municipal no Brasil. Está lá no Google. Ele teve 6 mandatos como vereador. Ou seja, 12 anos ele ocupou a sua cadeira, né? Eu até achava interessante, aqui se o ex-vereador, né, e ex-prefeito também, caso Augusto estivesse ouvindo, e um dos seus seguidores, que a gente respeita e Sim. tudo, trouxesse, porque eu ouço muito as críticas, e eu sei que o senhor tem leis lá que favoreceu os mais humildes, aí, os mais idosos, né? O senhor tem projeto de lei lá. O senhor está há 3 anos, mas eu ouço muitos. Não, mas o Maurício não fez nada e tudo. Mas eles não trazem, eu gostaria que eles ouvissem, trouxessem aqui o que Caso Augusto fez nos 12 anos, né? Que era para a gente poder ver o que foi feito. Porque as pessoas pensam que o presidente da Câmara pode fazer muito. Exatamente. Mas não esquece que quem tem a caneta na mão é o prefeito, né? Sim. É o executivo que tem a chave do cofre, né? Positivo. Então, quando eles falam muito isso, 3 anos, eu queria ver o que ele fez, porque ele sabe que também não poderia fazer muita coisa, porque tem as limitações. É claro que tem a parte importante da fiscalização, né, da legislação, que é muito importante, mas o vereador, o presidente de Câmara, como qualquer vereador, tem limites, né, dentro da lei. Né? O nome já diz, poder legislativo e poder executivo. Executivo executa, legislativo está ali para legislar. Então, sim, né, cada um dentro das suas atribuições. Né? Mas o senhor sabe, o nosso povo ainda é muito despreparado, não conhece muito pouco os seus direitos, entende disso, né? Inclusive não conhece sequer o princípio de separação dos poderes. Né? E aí eu ouço muito isso, mas o Maurício não fez nada e tudo. Eu digo, mas vai fazer como? Né? Você faz até onde a lei permite. A gente podia criar uma comparação, né? Um comparativo da gestão que ele foi. Eu fui também, os dois juntos. Sim. Que ele foi vereador, eu fui vereador também. Os projetos de lei, o presidente da Câmara tem a atribuição de criar projetos de leis, indicações, requerimentos. Né? Podia ver o que foi feito. Inclusive, dos requerimentos, eu vou até mais além, quantos requerimentos ele fez e quantos ele denunciou ou quantos ele elaborou um relatório e colocou no site da Câmara para poder a população saber se de fato ele buscou aquelas informações para tomar alguma providência ou para fazer firula para o cidadão achar que ele estava trabalhando. Eu vou aproveitar essa oportunidade que o senhor está me dando para encerrar e vou deixar aqui um convite, né, para qualquer seguidor do ex-prefeito, venha aqui no meu programa, inclusive na quinta-feira, e traga tudo aquilo que ele fez de bom para o povo e tudo, estará aberto lá, porque eu acho que é importante essa comparação, né? São 12 anos e são 3 anos, mas aí tem como comparar isso aí para as pessoas saberem a verdade, porque não, o presidente não faz nada como? Ele foi presidente 12 anos, eu tenho certeza que se fez proporcional ao que o senhor está fazendo, porque não pode fazer mais do que isso. Mas foi muito boa a nossa conversa, eu lhe agradeço muito, acho que o povo também, que tiver paciência e pretender saber a verdade, né, se preocupar com a sua família, com seus filhos, vai ficar muito satisfeito com esse papo nosso aqui. E aqui o microfone estará sempre à sua disposição, presidente do senhor e de todos aqueles que queiram vir falar aqui sobre a verdade, né? Não com acusações infundadas, com leviandade, porque aqui não tem espaço para isso. Eu que agradeço, doutor Rangel, muito obrigado pela oportunidade. Tá? Queria também passar aqui meu Instagram, né, mauriciobm.ro. Tudo que nós falamos aqui, doutor Rangel, está no meu Instagram, inclusive com as provas. Então, você que não acompanha o Maurício BM pelas redes sociais, fica à vontade, é um prazer tê-lo nas redes sociais para a gente poder bater um papo. Inclusive, eu respondo os meus directs. Então, mauriciobm.ro no Instagram, vereador Maurício BM no Facebook. Tá bom? Um forte abraço. Muito obrigado, doutor Rangel. Show.